Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes, em mais um dia até aqui, nos sustém aquele que depositamos a confiança. A palavra diz, não associeis as obras infrutíferas das trevas, assim como não caleis diante delas, mas antes as condenai constantemente, reprovai as atitudes dos ímpios, porque na verdade aquele que louva as atitudes dos ímpios se opõe à verdade, mas aquele que está segundo a verdade aborrece constantemente a maledicência, jamais se cala, porque aquele que se cala acaba se tornando participante, jamais se cale diante das obras infrutíferas das trevas, mas se oponha constantemente segundo o Espírito. O Espírito é de ousadia, de intrepidez, de poder, de equilíbrio, não de covardia. Por isso, exortai constantemente no dia chamado hoje, e jamais sejais participantes tanto nas atitudes como em se calar, porque na verdade temos que combater a maledicência constantemente, participar de um bom combate, segundo manejando bem a palavra da verdade, tanto na defesa como no ataque. A ira e vingança é do Senhor, e o Senhor galardoa segundo as próprias obras infrutíferas das trevas, aqueles que assim estão procedendo, o salário do pecado é a morte. Aquele que semeia para a carne, segundo a impiedade, e rejeita aquele que é a piedade, estão, na verdade, já semeando para ruína e destruição. Por isso o Senhor conhece a intenção do coração daqueles que exortam para que o povo que perece por falta de conhecimento e negligência no ensino venha se arrepender dos seus maus caminhos e alcançar a vida com abundância e a ressurreição do último dia. Mas o Senhor também nos ensina que nem todos são de fé, assim como nem todos iriam aceitar esta palavra, e por isso dia após dia são vencidos pelo sopro da sua boca. A palavra diz que o seu Espírito procura os convencer, aonde nós falamos não por si, mas pelo seu Espírito. E há uma briga constante até que o Senhor desiste daqueles que não querem nada com a sua verdade e os entrega a fim de que recebam seu galardão. Ele é aquele que disse: não temeis os meros mortais, que nada podem fazer com a sua alma. Antes vos ensinarei a quem deveis temer. Temei aquele que tem a chave da morte e do inferno, aquele que concede vida, assim como aniquila. Ele é juiz de vivos e de mortos, julga no céu, na terra e debaixo da terra. E assim ele procede. Ele faz como quer, aquele que concede para aqueles que querem esta sabedoria, concede vida e vida com abundância, assim como também aqueles que rejeitaram e se opõem à sua verdade, ele, segundo a palavra diz, eis que coloco sobre vós a bênção e a maldição, segundo a conduta de cada um. Alguns que almejavam tanto a bênção se perde dela e está sobre maldição, porque ele é aquele que levou sobre si as nossas maldições, nele nós somos benditos. Mas aqueles que seguem nas atitudes repugnantes e reprováveis diante do Senhor estão sobre maldição e não tem aquele que podia os retirar da maldição, e dia após dia perecem pela sua própria ignorância, por achar que aquilo que sabem é que é correto,
se tornaram mestres de si mesmos, amoldaram os seus ouvidos para somente aquilo que lhes é agradável, e quando ouvisse a santa teologia de Cristo sentiriam como comichões cócegas em seus ouvidos. E dia após dia o Senhor os vence pelo sopro da sua boca, assim como aqueles que nele depositam a confiança. A palavra diz: nenhum de vós se perderá, pois nem mesmo a morte nos separa do amor de Cristo e da eternidade nas mansões celestiais. Aqueles que rejeitam, haverá choro e ranger de dentes, aonde o fogo não os consome, o seu verme não se queima. Que a graça do nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus, esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.